Gente, como eu estou feliz. Tô passando aqui para conversar um pouquinho com vocês, com os feedbacks, né? Tô muito feliz com os feedbacks que eu tenho recebido em relação ao livro Aqui Tem Lipólise. A gente fez o lançamento, né, há pouco tempo, e eu fiz algumas lives aqui explicando um pouco mais sobre o objetivo desse livro, o que eu quis trazer nesse livro. E eu tenho recebido todos os dias feedbacks maravilhosos em relação à leitura do livro. Ei, Sandra, bom dia! Então, assim, eu queria compartilhar com vocês, né, que esse livro é uma oportunidade realmente para entender um pouquinho mais sobre o tecido adiposo. Eu já até comentei com vocês que quem fez o prefácio desse livro foi o Dr. Carlos Ruiz, que para mim é um mestre que entende muito de fisiologia da gordura. Inclusive, eu pensava, né, poxa, se o Ruiz aprovar, eu publico. Mas se ele não aprovar, eu vou pensar 10 vezes antes de publicar. Porque ele é maravilhoso na questão de fisiologia da gordura. Michele, Amanda Zanoni também tá aqui. É um prazer ter vocês aqui na live. Tô falando sobre o meu livro, o Aqui Tem Lipólise. E o Carlos Ruiz escreveu, né, o prefácio desse livro e ele colocou bem assim. Fiz questão até de colocar na contracapa do livro. Colocou bem assim, ó. Nessa obra, ela faz questão de usar referências com alto índice de evidência e impacto. Então, só para vocês terem noção, eu usei 136 referências. 136 referências. Isso quer dizer que eu li todas essas referências. Além dessas 136, algumas eu li e tive que excluir, e essas foram as selecionadas. Então ele fala que fiz questão, né, de colocar referências de alto índice de evidência e impacto, abordando de maneira leve, não enfadonha, o que me levou a ler o manuscrito várias vezes. E as pessoas, né, que compraram o livro, as profissionais, elas têm mandado mensagens falando a mesma coisa. Nossa, que leitura leve, didática, eu já tô entendendo muito mais o tecido adiposo depois de eu ler o seu livro, tô lendo novamente. Isso me dá muita felicidade, porque eu tenho, gente, um livro aqui que eu comprei há muito tempo, ele tá até ali em cima, que eu indicava nos meus cursos, chamado Entendendo a Gordura e os Ácidos Graxos. É um livro muito bacana sobre gordura. Ele é em torno de 4 vezes o valor do meu livro. Ele tem milhões de páginas a mais. Mas você lê e fica com a leitura um pouco cansativa. Você tem que ter muito conhecimento de teoria, sabe? De nomes científicos. Às vezes você tem que parar para procurar. E no meu livro não. Tá didático, a leitura tá fácil, tá leve. Inclusive eu vou lendo e eu vou colocando post-it, eu vou grifando as partes importantes para vocês verem. Até no meu próprio livro eu vou grifando partes importantes e estudando com base no que eu tenho estudado sobre tecido adiposo, vou acrescentando aqui ao livro. Então, ó, confesso que esse livro se trata de um verdadeiro tratado de fisiologia do tecido adiposo. É para morrer de amores, né? Ei, Bruna Barros, beijão. Então, assim, eu queria agradecer realmente as mensagens que eu tenho recebido, falando do livro, que tem gostado do livro, que tem ampliado conhecimento em relação a isso. Só para vocês terem noção, eu já fiz uma outra live falando sobre esses temas aqui, ó, sobre hormônios, sobre adipogênese, sobre inflamação e sobre suplementação. Porque nesse livro eu não coloquei só a teoria do tecido adiposo, eu coloquei algumas dicas da minha prática clínica em relação a técnicas integrativas, tá? Então eu falo de algumas suplementações, de algumas aromaterapias, fitoterapias. Eu cito também algumas outras técnicas, tá? Integrativas. Então tá bem assim, interessante para as profissionais que trabalham com tecido adiposo, tanto em redução de medidas, quanto gordura localizada. E tem uma parte especial. Eu coloquei aqui na parte de, deixa eu mostrar para vocês, de avaliação do tecido adiposo, tá? Eu coloquei sobre lipedema, que é um tema que as profissionais da área da estética têm muita dúvida. Tá na página 96 e eu falo sobre o lipedema, que ele é muito confundido, tá, gente?
ele é muito confundido com obesidade. O lipedema, ele é confundido com linfedema. O lipedema, ele é confundido com celulite. Então, as profissionais da área da saúde e da estética ainda têm muita dúvida sobre isso. Então, eu fiz questão de colocar páginas falando sobre lipedema também, tá? Então, aqui falando de lipedema, tá? Então, tem um material aqui para vocês começarem a mergulhar nesse mundo do lipedema, os tipos de lipedema, a diferença do lipedema pro linfedema, tá? O que tem na literatura hoje, na literatura internacional, que tem muito mais artigos internacionais em relação ao lipedema do que artigos do Brasil, tá? Aqui no Brasil estão evoluindo nas pesquisas, mas eu fiz questão já de pegar esses artigos internacionais e colocar aqui dicas para vocês falando sobre lipedema, tá? O que acontece na fisiologia do lipedema, quais são os tipos, como que é distribuído no corpo, quais são os principais sinais e sintomas de lipedema. Esse livro aqui, meninas, é o #Aqui Tem Lipólise, estudando o tecido adiposo e técnicas integrativas em saúde, tá? Se vocês quiserem, é só me chamar no inbox, que eu vou estar postando o link para vocês. E eu acabei de postar, deve ter uma meia hora, lá nos meus stories, um combo que vale somente nesse mês de agosto, que é o combo do Aqui Tem Lipólise com o Aqui Tem Colágeno, que é o livro que eu lancei em 2020. Esse aqui é em 2022 e em 2020 foi o lançado o Aqui Tem Colágeno. Então vocês podem aproveitar essa promoção de agosto de lançamento desse, que a gente colocou junto com o Aqui Tem Colágeno, uma promoção, tá? Lembrando que setembro volta ao preço normal dos dois. Olha, a Jéssica já tá me parabenizando pelos novos livros. Jéssica, muito obrigada, eu sei que você me acompanha aqui há muito tempo. E todas as outras aqui que comentaram, né, aqui na live. Todas vocês, eu sei que vocês estão aqui há muito tempo, valorizam o meu trabalho. Eu queria muito agradecer a cada uma de vocês. Eu também sou fã do trabalho de vocês. Muito obrigada. E se vocês quiserem adquirir os livros, quer autografado? Me chama no inbox, tá? Acabei de comprar o meu livro, autografa pra mim, eu autografo com o maior prazer. Mas aproveita que esse mês ainda tem a promo dos dois, do combo, tá? Deixa eu pegar pra vocês verem. Tá aqui, ó. Esse foi o livro de 2020, tá? O Aqui Tem Colágeno. E esse aqui, o livro Aqui Tem Lipólise 2022. Andréia Sena já tá falando também que tá amando o livro, tá? Deixa eu ler pra vocês aqui o sumário. Partes importantes para quem trabalha com gordura, ok? Ó, tecido adiposo subcutâneo, visceral, profundo e superficial, branco, marrom e bege. Muitas profissionais da área da saúde não têm noção do que é o tecido adiposo bege, hein? E aqui eu coloquei algumas dicas em relação a isso. Adipogênese, lipogênese, lipólise. Tem gente que não sabe a diferença de adipogênese para lipogênese, então também coloquei aqui. Hiperplasia e hipertrofia. Você sabe essa diferença? Vai pensando aí, vai fazendo uma autoavaliação se você precisa estudar mais sobre o tecido adiposo. Em relação ao tecido adiposo endócrino, porque o tecido adiposo, gente, ele não é somente para armazenamento de gordura. Ele também secreta hormônios. Ele é um tecido adiposo endócrino. Ele secreta citocinas inflamatórias. Então, ó, inflamação no tecido adiposo, leptina, fator de necrose tumoral, conhecido como TNF-alfa, interleucina 6, adiponectina, tem muita gente que não conhece, hein? Coloquei uma parte só de avaliação do tecido adiposo, ó, isso aqui é tudo avaliação do tecido adiposo, onde eu falo sobre o lipedema, de fato, celulite, falo sobre sobrepeso, obesidade e algumas lipodistrofias. E depois uma parte que eu amei estudar e fiz questão de colocar aqui pra vocês, que é sobre hormônios, né? A gente tem aí uma base deficitária em hormônios, né? Os cursos não abordam muito sobre hormônios. Os livros abordam pouco sobre hormônios. Quando a gente quer estudar hormônios, a gente tem que ir atrás de artigos científicos, tá?
Então, vocês podem ver aí, ó, eu sou viciada em livros, eu leio muito e poucos desses livros aqui abordam a relação dos hormônios com o tecido adiposo. Então, eu fiz questão de colocar aqui, ó, essa parte toda de hormônios. Cortisol, estrogênio, xenoestrógeno, que eu já falo aí, ó, há 6 anos no curso Liposcultura Engessada sobre xenoestrógenos. Durante o exercício, o que acontece com as taxas hormonais. Resistência à insulina, que pode ser uma das causas aí da obesidade, tá? E pode influenciar muito também no lipedema. Vitamina D e tireoide. Você sabia que a tireoide, ela pode atrapalhar todo o processo de emagrecimento, de redução de medidas da sua paciente? Às vezes você tá lá fazendo várias e várias sessões e não consegue um resultado satisfatório por conta de uma tireoide que não funciona legal, tá? Ei, lindona, Shekinah, Centro Estético está aqui. Então, ó, aqui eu coloquei na parte de tireoide algumas informações, como, por exemplo, a importância do selênio, a importância do zinco, tá? Para vocês começarem a fazer essas relações com a terapia integrativa. Tá muito bacana. Eu fico lendo, eu fico querendo falar com vocês tudo que tá escrito aqui. Esse outro livro aqui é o de 2020, o Aqui Tem Colágeno, estudando a ortomolecular e os benefícios da vitamina C. Também repleto de informações no mesmo esquema. Aquela linguagem simples, didática, que você vai ler e vai conseguir fazer o raciocínio clínico e também vai conseguir entender melhor, não ter dificuldade, tá? Então eu fiz também, ó, desenhos, tá? E mandei digitalizar sobre o colágeno, assim como eu também fiz no livro de lipólise, tá bom? Então tem os desenhos explicativos, tem quadros explicativos para vocês, tem ficha de avaliação para vocês entenderem melhor. Então aqui no livro, aqui tem colágeno, tá? Anatomia da pele, envelhecimento da pele, o colágeno em si, quais são os tipos de colágeno, qual que é a constituição de colágeno. Você sabia que para o colágeno se formar precisa de vitaminas e minerais e aminoácidos? Você sabia disso? As disfunções do colágeno, sobre radicais livres que vão fazer esse envelhecimento precoce, essa diminuição do colágeno dérmico. Vitamina C, benefícios, uso tópico de vitamina C, a relação da vitamina C com o colágeno e técnicas associadas. Então eu descrevi um pouquinho aqui sobre microdermoabrasão, radiofrequência, microcorrentes e microagulhamento, que para mim são assim, eletroterapias que são chaves para o resultado no estímulo do colágeno. Vou repetir para vocês, tá? Quer estimular o colágeno dérmico, tenha alguma dessas eletroterapias ou microagulhamento, tá? Então, eletroterapia, a microdermoabrasão, microcorrentes, radiofrequência. Não tem nenhuma dessas três? Microagulhamento. E aqui eu explico também sobre o colágeno de uso oral. Muitas pessoas têm dúvida. Devo ou não tomar colágeno de uso oral? Faz ou não faz efeito? Então aqui vocês vão encontrar por que tomar, qual que é o colágeno que é para tomar, qual que é a dose. Então, por exemplo, só nesse capítulo de colágeno tem 9 referências científicas falando que sim, que funciona, tá? Então, nesse livro aqui, eu fui fazendo por capítulo as referências bibliográficas. Então, no capítulo de vitamina C, só de vitamina C, tá, gente? São 44 referências. No capítulo de radicais livres, 11 referências. São muitas, eu li muito para produzir esse livro também. No capítulo de colágeno, eu coloquei aqui 21 referências. E o bom é que vocês conseguem ampliar o conhecimento pegando essas referências que eu citei e estudando essas referências, assim como eu estudei. Então, os livros, gente, eles são oportunidades para vocês aprenderem de forma mais rápida, tá? Em vez de você ter que ler, exemplo, 133 referências para você ter uma base do tecido adiposo, você vai ler o livro onde eu já sintetizei essas informações, tá bom? Então, se vocês quiserem adquirir, é só me chamar em inbox ou olhar no meu perfil do Instagram, tem um Linktree. Vocês vão clicar no Linktree e lá vai ter a oportunidade de adquirir meus livros, tá bom?
Então, ó, um beijo, muito obrigada pelos feedbacks. Desejo sucesso nos estudos de vocês e bola pra frente, vamos estudar juntas.